Na segunda-feira, dia 31 de julho, a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, lançou o programa de segurança pública do seu governo, intitulado Juntos pela Segurança. Para debater esse programa, o Trilhas da Democracia recebe hoje 2 parlamentares do PSOL, a deputada estadual de Pernambuco, Dani Portela. Dani, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, um prazer recebê-la. Um prazer estar aqui, Marco. Um prazer estar mais uma vez. Já estive aqui outras vezes, estar com todo mundo que está aqui nos acompanhando para debater um tema tão importante, segurança pública. E o vereador da cidade do Recife, Ivan Moraes Filho. Seja muito bem-vindo, Ivanzinho. Tamo junto, Marco, meu grande orientador. Um beijo, Dani, ex-colega de bancada lá na Câmara. É um tema importante, um tema vital, um tema que nós da esquerda cada vez mais precisamos nos apropriar dele. Não dá mais para não discutir, né, a prevenção à violência, achar que essa é uma pauta dos outros. E é preciso que a gente preste atenção no que essa governadora está fazendo. Muito feliz de estar aqui nessa conversa. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio Brasil de Fato, os nossos espectadores da TV 247, da TVT, podem sugerir temas e convidados para as próximas edições do Trilhas da Democracia através do @Trilhas da Democracia que aparece na tela nesse momento. Bom, vamos lá. Foi lançado com alarde no Teatro Guararapes a nova política de segurança pública do Estado, mas o plano só vai ser apresentado no dia 28 de setembro, após uma escuta popular, leia-se, a resposta a um questionário com 19 perguntas pela internet, que foi apresentada, foi também alardeada como forte participação popular, né? E reuniões com especialistas sobre segurança pública. Eu queria ouvir Dani, ouvir Ivan, inicialmente sobre essa metodologia, né? Apresenta-se, faz-se o lançamento do programa, faz-se a divulgação de que há R$1 bilhão a ser investido e não existe plano, né? Vai ser feita uma consulta pela internet através de um questionário fechado com 19 perguntas e depois vai para as mãos dos especialistas. E a sociedade civil não aparece, salvo engano, em nenhum momento. Dani, por favor, queria que você começasse avaliando essa metodologia. O que há de democrático nessa metodologia? Por favor, Dani. E depois, Ivan. Olha, Marco, é um prazer estar aqui conversando com você, com o Ivanzinho. É um tema que é tão importante para a gente, né? Na verdade, atualmente, né, eu ocupo o lugar de liderança da oposição ao governo do Estado, né? Eu lidero a oposição no Estado de Pernambuco e nós já estávamos muito preocupados porque já havia sido lançado Juntos pela Educação, certo? Então, qual era o nosso medo, né? O que foi o Juntos pela Educação? É o suposto programa do governo do Estado para os próximos anos numa área que, segundo a governadora, é a área prioritária, né? A educação. E aí, o Juntos pela Educação nada mais foi do que uma consultoria contratada com a Fundação Getúlio Vargas e um produto de uma consultoria, como tantas outras consultorias, sem nenhuma escuta, certo? Foi lançado o programa como o produto da consultoria e só. Não foi escutado professores, professoras, ADIs, ADEs, todo mundo que trabalha na escola não foi escutado. Sindicato não foi escutado. Pasmem, o Conselho Estadual de Educação não foi sequer consultado e nem a Frente pela Educação Brasileira, o Fórum pela Educação Brasileira, que tem o Fórum pela Educação de Pernambuco, ninguém. Então, chega um programa pronto, fruto de uma consultoria com uma instituição privada. Então, isso assustou bastante
e a ausência de diálogo, a dificuldade de dialogar com as pessoas que constroem a educação. Então, a gente já estava esperando que o Juntos pela Segurança poderia vir algo do tipo. Só que o que nos chamou a atenção, antes mesmo daquele lançamento, eu só queria fazer um preâmbulo rápido aqui, é que há justamente 2 meses atrás foi aprovado na Assembleia Legislativa um empréstimo, certo? Esse empréstimo no valor de 3,4 bilhões. Desses 3,4 bilhões, 900 milhões, desses 3,4 bilhões, 900 milhões era para o Juntos pela Segurança, certo? Nós fizemos algumas emendas a esse projeto do empréstimo, por quê? Porque ele não vinha, a maioria do recurso não se tinha nem a destinação para o que era, para qualquer política pública, era só o pedido do recurso e pronto. Um percentual menor para um programa de saneamento e 900 milhões para o Juntos pela Segurança. Então, quer dizer, captou recurso para um programa que sequer existia, que sequer tinha saído do papel, mas já tem o dinheiro está aí garantido, certo? Passado isso, se criou uma data para o lançamento do Juntos pela Segurança. E essa data foi sendo adiada. Era para ter sido lançado, foi anunciado em abril, foi anunciado em maio, chegou junho. Então, acho que julho, depois que anunciou em cadeia nacional no Roda Viva, chegou o limite para o lançamento. E, para mim, foi para dar uma resposta ao limite. Então, como você disse, foi um evento de massa. Vale salientar, assim, me impressionou, que eu nunca vi tanta polícia junta na minha vida num lugar só, mas eu soube depois que os policiais, os PMs, eles foram convocados. Então, eles tinham a obrigação de estar lá, né? Lotando o centro de convenções. A governadora foi recebida com alguns protestos da polícia científica, certo? E com protestos da polícia civil, ali na entrada. Quando chega naquele auditório lotado, para nossa surpresa, a apresentação era para dizer que o plano ele não existia ainda. Foram 7 meses, que teria dado tempo de fazer uma escuta muito mais profunda, com uma participação muito mais ampliada, mais diversa, escutando os diversos setores que atuam na área da segurança pública, mas não. Esperou 7 meses para anunciar no lançamento, o próximo lançamento. Se apresentou um PowerPoint muito superficial, com metas gerais, mas metas sem o plano de ação, sem as ações específicas, sem detalhamento. Como é que você apresenta um plano para a segurança e esse plano não tem? Pronto, a meta é reduzir crime letal. A meta é em tantos por cento. Nas cidades, nós somos em Pernambuco, um dos estados que tem os maiores índices de violência. Tem a cidade de Cabo Santo Agostinho, vários municípios aqui que têm índices alarmantes, mas nenhuma meta específica. Foi a apresentação de um produto geral. Depois, a secretária de Defesa Social fez uma fala de 1 hora de duração, apresentando o que foi feito nesses meses, com algumas coisas que viraram memes, tipo, adquirimos cachorros, não sei quantos cavalos para a PM, e isso causou um certo desconforto, porque não foi apresentado nada concreto, um plano muito generalista, e no que tange a participação popular, ela não está prevista, é uma participação relâmpago. Em 60 dias você vai ouvir todo mundo, escutar essas propostas, reduzir e apresentar um plano. Quer dizer, vai passar quase 1 ano do primeiro ano de governo com recurso destinado desde abril, sem ter um plano concreto na prática, e isso é muito preocupante. Assim. Eu saí do comentário geral na Assembleia Legislativa, inclusive dos deputados da base, que vergonha eu passei naquele lançamento. Passaram 7 meses para mostrar que não tinham nada para mostrar numa coisa tão importante como segurança pública, num estado como Pernambuco, com a maioria da sua juventude pobre, negra, periférica, ou morrendo ou sendo encarcerada, que não é diferente da realidade de outros lugares do país. Então, nós lamentamos, mas vamos decidir. Várias entidades, eu sei que Ivan lembra, vou passar a bola para não monopolizar essa fala, daquele Fórum de Segurança Popular lá atrás, do antigo Pacto pela Vida, que nós já tínhamos amplas críticas, mas nós chegamos a lotar
o debate de segurança na cidade, ali debaixo de um viaduto muito conhecido aqui na nossa cidade, um fórum de segurança popular com entidades, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, debatendo um tema que afeta as nossas vidas, a vida de todos e todas as pessoas que vivem aqui no nosso estado. Então, precisamos incidir sobre esse plano, mas eu não tenho muita expectativa que vem grande coisa daí, infelizmente. Passo a bola para você, Ivan, para dizer antes que eu senti a mudança do Pacto pela Vida para o Juntos pela Segurança, porque ontem, quando eu estava no centro da cidade, na Conda da Boa Vista, passou uma viatura da polícia e eu vi uma modificação, né? Tem agora o slogan, né? O adesivo Juntos pela Segurança ao invés do Pacto pela Vida. Foi essa mudança que eu vi, que eu senti na política de segurança pública do Estado. Mas, Ivan, eu queria te ouvir e insistir nessa questão metodológica, né? Vou usar um termo que foi cunhado, foi utilizado pelo professor Flávio Breiner numa polêmica travada no mês passado, né? De digitocracia, né? Seria uma expressão da digitocracia essa consulta através de um questionário fechado na internet, com 19 perguntas, substituindo trabalhos democráticos de discussão em plenárias, em audiências, etc., Ivan? É um simulacro da participação. Na verdade, enfim, eu reitero tudo que Dani fala e acrescento. Isso não é uma novidade. Esse simulacro da participação não tem origem no governo Raquel Lira. A Prefeitura do Recife, do PSB, está cansada de fazê-lo, né? Direciona pesquisas, decide quem vai responder o quê, elimina partes da população de consultas a partir justamente de direcionamentos e da preferência por interação digital numa cidade em que a internet não é universalizada. Então, nós não temos universalização do acesso no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, que permita que qualquer ente público entenda ou queira fazer com que nós entendamos que uma enquete na internet pode ser considerada um processo de consulta popular. A Prefeitura do Recife fez isso durante o processo do plano diretor. A Prefeitura faz isso constantemente, sempre que é confrontada com a necessidade de mais diálogo. E o governo do Estado, que é desse mesmo sabor das famílias tradicionais da política que caminham pelo fisiologismo para conquistar dinheiro e poder, está construindo. Então, como o Dani fala, Raquel conseguiu, com esse lançamento, que não é um lançamento, de um programa que ainda não é um programa, ela conseguiu ainda fazer pior do que o PSB. Porque eu estava na origem do Pacto pela Vida, ainda como articulador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e nós tínhamos muitas críticas à forma com que a participação popular era feita. Mas, ainda assim, era muito superior ao que se apresenta agora. Mas eu li com muito carinho tudo que foi publicado, eu não estive lá no lançamento físico, mas eu vejo umas coisas que são absurdas. Eu vejo a governadora chegando assim, o diagnóstico nós já temos. Cadê o diagnóstico que ela já tem? Eu vejo assim, não, vai ter 60 dias para fazer oficinas, escutas e formulário na internet. 60 dias? Veja, eu não estou dizendo que não deva ter escuta, como alguns estão dizendo. Inclusive, deputados da base dela estão dizendo que ela está demorando demais. O que eu estou dizendo é que era para ter começado muito antes, e um prazo de 60 dias não é um prazo compreensível para se fazer uma escuta de qualidade sobre um tema tão importante. O que é que ela lançou, na verdade? Ela lançou o anúncio de concursos e contratações e prestou conta de algumas coisas que ela comprou e que todo governador ou governadora tem que comprar. Não vai comprar carro para a polícia? Não vai comprar colete? Vai se amostrar porque comprou cachorro, comprou cavalo? Não faz sentido. O que é que muda na prática, além, como você coloca, Marco, da diferença do nome, Juntos pela Segurança ou Pacto pela Vida? O que é que muda de verdade? O Pacto pela Vida tem uma retórica
de dizer que pela primeira vez foi construído em Pernambuco um plano sobre segurança. É verdade. O Pacto pela Vida tinha uma retórica de que pela primeira vez as ações sobre segurança não se limitavam à Secretaria de Defesa Social, o que é verdade. E nós criticávamos que, embora o Pacto pela Vida tivesse essa retórica da prevenção, o recurso do Pacto pela Vida, lá de Eduardo Campos, ele era concentrado no aparelho coercitivo, ele já era concentrado na polícia. O que é que muda do que já era ruim? O Pacto pela Vida não era bom. O Pacto pela Vida só deu certo em determinado momento por um excesso de cobrança, enfim, por uma presença muito física, muito permanente de Eduardo Campos diante de seus comandantes. Tanto que isso gerou doença mental na tropa, isso gerou uma série de problemas que depois ficaram difíceis de serem enfrentados. Então, o Pacto pela Vida ele teve um resultado positivo inicial na redução de crimes violentos contra a vida em Pernambuco, é uma verdade, mas ele não tinha como ser sustentável na medida em que ele só funcionava a partir de uma participação muito grande do poder coercitivo, que tinha que responder semanalmente pelos homicídios que aconteciam em cada um dos territórios dos comandantes. Na prática, as ações de prevenção à violência nem aconteceram, nem estão sendo anunciadas. Eu pergunto, Juntos pela Segurança, qual é a tarefa da polícia no que diz respeito à apreensão de substâncias ilegais? Falando de droga. Há muito que se estuda, há muito que eu ouço os IAs especialistas na prevenção à violência me dizerem que a polícia está sobrecarregada procurando poucas quantidades de droga. Então, existe um déficit de pessoas na polícia? Existe. Tanto na polícia penitenciária, quanto na polícia militar, quanto na polícia civil. Isso existe, não está em discussão. Eu estou colocando outro elemento. Há estudos que mostram que a nossa polícia está muito ocupada em procurar pequenas quantidades de droga e está tendo dificuldade de fazer o seu trabalho ostensivo, por exemplo, na prevenção da violência propriamente dita. O que é que nós queremos? Nós queremos prender mais jovens negros que são pegos com pequenas quantidades de droga e encher nossos presídios, precisando contratar mais gente e gastar mais dinheiro, ou nós finalmente queremos priorizar a defesa da vida? Ou nós mas eu não posso deixar de procurar droga porque senão eu vou prevaricar. Não vai prevaricar, porque a polícia, nenhuma polícia do mundo tem capacidade de coagir, de reprimir todos os crimes que acontecem 100% do tempo em qualquer localidade. Isso é impossível. Então, você vai ter que priorizar. Houve, não apenas em Pernambuco, mas em vários estados do país, em vários países do mundo, um foco exacerbado na chamada guerra contra as drogas. E essa guerra contra as drogas, ela se apresenta no nosso estado a partir de prisão de jovens negros com pequenas quantidades. Se a droga ainda é ilegal, por que não focar em grandes apreensões? Por que não dizer assim, agora eu quero usar inteligência e quero apreender de 10 quilos de maconha para cima ou de 2 quilos de cocaína para cima? Seria uma mudança. Até agora, velho, mudança nenhuma. É o mesmo jeito de fazer, o mesmo simulacro de participação, como você bem coloca, Marco, e nenhuma perspectiva de uma mudança de paradigma na prevenção à violência, que é o que deve ser, de fato, o grande foco da segurança pública. Vejam, como não foi divulgado, como não foi publicizado o plano, né, eu fico aqui no plano das conjecturas, daquilo que foi apresentado, né, no evento, no centro de convenções, e nas matérias de jornal, ou seja, nos releases que foram passados para a imprensa, etc. E nessas matérias, né, é dito que haverá uma ênfase na definição de territórios, não apenas onde ocorram, né, mortes violentas intencionais, quer dizer, a ideia de que sejam enfatizados não apenas os dados de mortes violentas intencionais, mas, o que seria uma inovação, crimes violentos contra o patrimônio. Dani,
Eu não percebi, você esteve lá presente, você poderia sanar essa dúvida. Eu não vi, como o Ivan acaba de dizer, nenhuma referência, nenhuma preocupação com a administração do problema do pequeno comércio, das drogas, né? E eu me recordo que o Pacto pela Vida fazia bastante essa associação entre os territórios onde havia tráfico de drogas, que seriam também os territórios onde haveria o maior número de homicídios, né? Pelo que você assistiu na apresentação do programa, né, o Juntos pela Segurança, o que representa essa ênfase nos territórios com crimes violentos contra o patrimônio, e o que representa também essa não ênfase, esse não comentário, esse esquecimento do tratamento da questão das drogas? Por favor, Dani. Olha, Marco, o que eu achei bem interessante, enfim, para quem está nos acompanhando, é que até setores mais conservadores, eu fui procurada no final por deputados do campo fundamentalista, assim, deputados bolsonaristas, sentindo falta disso também, dizendo não foi mencionado em nenhum momento a palavra droga. Claro que eles falaram esperando essa menção numa perspectiva de um aumento punitivista, certo? Uma perspectiva diferente da que nós estamos abordando aqui. Mas até esses deputados de base bolsonarista sentiram falta disso no programa. Não se foi falado hora nenhuma. Na verdade, foi apresentado com muita superficialidade. Só que ninguém esquece um tema central. Se a gente olha que hoje os presídios no estado de Pernambuco, eles estão passando por uma grande intervenção com a superlotação, o encarceramento em massa, e se a gente olha para a população carcerária, Pernambuco não se diferencia de outras populações carcerárias no Brasil, majoritariamente pobre, majoritariamente composta por pessoas negras, majoritariamente composta por pessoas empobrecidas, a maioria no sistema carcerário, tanto feminino como masculino, pela questão de como a guerra às drogas ela acontece, né? Quando droga vira uma questão de polícia e não de política pública. A palavra droga, ela não foi mencionada, e eu não acredito que isso seja um esquecimento, né? Lembrando um pouco de um autor que eu gosto muito, que é Paul Ricoeur, de um livro quando ele fala história, memória e esquecimento. Ele diz história não é só aquilo que a gente quer contar, que a gente quer narrar e que a gente quer lembrar ou que seja lembrado. História é também aquilo que a gente quer esquecer, ou que a gente não quer lembrar, ou não quer trazer ali à luz, não quer trazer à tona esse tema. Eu sinto que isso é um tema que esse programa ele ainda não se definiu como vai tratar. Eu estranhei também, Marco, eu estava lá, sabe, Ivan, uma coisa que me estranhou. Você escolhe a quem você vai dar falas, né, num evento como esse. E falaram, né, o secretário executivo, a secretária de Defesa Social, por fim, a própria governadora, mas fora ela escolheram duas falas. Uma do Coronel Meira, que foi ovacionado pelo público que lotava aquele teatro composto majoritariamente pela Polícia Militar, e você pega o Coronel Meira para fazer o anúncio do plano de segurança do governo do estado de Pernambuco, né? Coronel Meira, para quem não conhece, né, foi um representante clássico do bolsonarismo aqui, eleito deputado federal, e os deputados federais daqui foram eleitos, os bolsonaristas, com um número expressivo de votos. Coronel Meira é conhecido da gente por a época que estava aqui na ativa, reprimir duramente as manifestações, o nome surge para a gente lá naquelas manifestações de 2013, agressão com estudantes, enfim, desse endurecimento do braço do Estado nas manifestações. Gente, desculpa que o celular pulou do suporte aqui. Quando eu parar de falar, até eu levei um susto. Quando eu parei todo com o celular na mão, quando eu parar de falar, aí eu boto no suporte de novo. Mas veja, o Coronel Meira, ele fez a fala de apresentação final desse lançamento e junto com o Coronel Meira, Mendonça Filho.
Então, assim, acho que ali a gente vê um desenho, né, do norte político desse governo, de onde ele está se localizando. Pega duas figuras de direita, de extrema-direita, para falar sobre segurança pública. E, claro, o tema drogas, ele não aparece. Em nenhuma perspectiva, nem na perspectiva que nós defendemos, nem na perspectiva mais punitivista que os fundamentalistas definem. Não apareceu. Se falou muito em crime contra o patrimônio, mas se falou pouco em crime contra a vida. E, no final, apresentaram um grande objetivo geral. Esse objetivo é muito subjetivo. O objetivo geral, Ivanzinho, é que, ao final de setembro, com a apresentação do programa, as pessoas têm uma sensação de segurança. Olha a relatividade disso. A meta do programa é causar nas pessoas uma sensação de segurança. Você trabalha a segurança com dados, com números, e, como Ivan disse, sem maquiar os números. Por quê? O antigo Pacto pela Vida, além dele ter uma cobrança muito incisiva por metas por apreensão de droga, os policiais eram bonificados por bater meta por prisão, tinham metas, e isso causou uma pressão muito grande no interior das próprias polícias, mas também alguns números que eram maquiados. Então, há denúncias de que pessoas por aqui foram assassinadas e jogadas no mar e a causa-morte era afogamento. Então, de alguma maneira, esses números não apareciam de uma maneira sensível conforme a realidade. Agora, nenhuma meta foi apresentada, nenhum objetivo palpável que se transforma efetivamente numa política pública. Então, acho que a ausência, o esquecimento de um tema tão importante, que é como a questão das drogas vai ser tratada no âmbito da segurança pública, tendo em vista que é uma questão muito sensível para os movimentos populares, porque sabem que justamente o enfrentamento ao tráfico de drogas, como o Ivan falou, e a prisão por porte de pequenas quantidades, aquela coisa, né? Quando é o filho da periferia, é tráfico. Quando é o filho da elite, é posse, para uso, geralmente, mesmo em quantidades duvidáveis, né? Assim, duvidosas. Então, essa leitura diferente de como essa questão, que é tão crucial, vai ser tratada, ela não aparece. E eu não acho que isso é um esquecimento, eu não acho que isso é um acaso, eu acho que reflete também uma presença maior de alguns setores que não estão debatendo de maneira profunda, né? Se você vê, esses setores que formam a base do atual governo são justamente os setores que têm, nos últimos anos, tido muita projeção e muitos recursos públicos nas chamadas comunidades terapêuticas. Então, a base de sustentação do governo Raquel Lira hoje tem também o seu tripé ancorado ali com todo esse sistema que Ivan conhece bem, que nós nos colocamos contrários em vários momentos, de transferência de dinheiro público para comunidades terapêuticas. Então, a gente precisa estar de olho, é uma participação popular falaciosa, um questionário preenchido na internet, isso limita de sobremaneira a participação popular e da sociedade civil como um todo. Ivan, quando o Dani fala que o objetivo é fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, né? Isso expressa uma forma de negacionismo científico no campo das políticas públicas, né? A ciência não tem mais como propósito, né? A ciência que pauta a criação das políticas públicas não tem mais como objetivo a redução desses índices de violência, né? Mas o aumento da percepção subjetiva das pessoas de que se sentem mais seguras, como se isso fosse independente, por exemplo, da quantidade grandiosa de programas de televisão que trabalham diuturnamente a construção do medo, né? E os políticos de extrema-direita que também fazem da mesma maneira. Mas eu queria te perguntar, voltar à questão das drogas, Ivan, e te perguntar o seguinte: esse esquecimento, entre aspas, não seria, na verdade, a expressão da continuidade da mesma política? Ou seja, não se toca no assunto porque vai se continuar da mesma maneira, ou seja,
reprimindo, aprisionando jovens negros de periferia, que leva à hiperinflação carcerária que bate todos os recordes no estado de Pernambuco. É por aí, Ivan? A escolha do Meira para fazer uma fala de honra num lugar dessa não nos deixa nenhuma dúvida. O momento de inflexão em que as organizações de direitos humanos rechaçaram a política pública do governo do PSB com Eduardo Campos foi justamente o momento em que esse mesmo Meira foi escalado para coordenar e comandar a Polícia Militar de Pernambuco. Então, ele é uma figura que cresce no bolsonarismo a partir de práticas que para ele já eram antigas, que é justamente a prática do autoritarismo, da violência policial, enfim, de um privilégio, digamos assim, ou de uma priorização do que se chama do combate, não é nem a prevenção, aos chamados crimes violentos contra o patrimônio. Gente, crime violento contra o patrimônio é roubo. É qualquer roubo. Arrombar o teu carro é um crime violento contra o patrimônio. O que não for furto, que pegar escondido sem mexer em nada, é crime violento contra o patrimônio. Latrocínio, que é quando matam, que é um crime que é pouco cometido estatisticamente, dentro do número de homicídios, né, a quantidade total de homicídios, o que tem de latrocínio é muito pouco, mas nem latrocínio entra na conta de crime violento contra o patrimônio. Então, existe um entendimento, especialmente da elite, de que política de segurança pública é evitar que a classe média seja roubada. E isso, de fato, Marco, isso aumenta a sensação da segurança. As pessoas não querem ter informação como estão tendo agora. Isso está acontecendo muito. Eu não estou dizendo que não tem que prevenir isso. Mas está acontecendo muito em bairros de classe média, que antes não havia assalto, agora está acontecendo assalto de aliança, de corrente, estudante na porta da escola perdendo carteira. Isso não pode acontecer. Né? Para que isso seja enfrentado, entre outras coisas, policiamento ostensivo é uma medida. Mas também é uma régua de até quando o policiamento ostensivo representa uma maior sensação de segurança ou até quando este mesmo policiamento ostensivo pode fazer parte de uma sensação de insegurança, dependendo de onde ele está, dependendo de como ele age e dependendo de como é a relação destes policiais ostensivos com a comunidade ou território em que se insere. Existem estratégias, por exemplo, do que se chamava antigamente a polícia amiga, a polícia comunitária, uma polícia que cria laços com o território e, a partir desses laços com o território, tem uma capacidade melhor de identificar possíveis suspeitos de crimes. Acho que são medidas que precisam ser dialogadas. O que eu acho equivocado, para usar aqui uma palavra delicada, é que um governo simplesmente se exima de apresentar de que lado está. É como o Dani fala, bota o Meira para falar, esconde a pauta da droga, faz um gesto para a tropa, mas que a tropa considera insuficiente, diz que vai fazer um gesto para a Polícia Civil, não faz, e aí tenta empurrar isso com a barriga depois, não assume que trata-se de um governo de uma perspectiva coercitiva, policialesca, não assume isso de forma alguma, deixa isso nas entrelinhas, mas de fato o é, porque, Marco e Dani, quando você escolhe como prioridade o crime violento contra o patrimônio e não o crime violento letal intencional, que é o assassinato, você já está dizendo de que lado você está. Quem são as principais vítimas de roubo no nosso Estado? Quem são as principais vítimas de homicídio no nosso Estado? Pelo que eu estou vendo, o Estado escolheu priorizar um lado, uma classe, um território, e escolheu continuar deixando com que a juventude negra se perca na guerra contra o tráfico, muitas vezes a partir de vitimizações por disputas internas, outras por disputas entre grupos criminosos e policial. Quem ganha com isso? A polícia não ganha com isso, continua sobrecarregada, continua
remunerada, continua num lugar de muita obrigação e pouca troca, continua sendo aquele sujeito institucional que desperta o medo na parcela mais pobre da sociedade e o desprezo da parcela maior da sociedade, porque a elite que demanda da polícia que previna apenas os roubos e não se preocupe com o que vai fazer com a população, é a mesma elite que quer mais é que o policial se lasque, o policial que é povo também, que mora na favela também, que mora na periferia também, e ao não dar respostas, você foi perfeito, Marco, respondeu. Decidiu que a prevenção à violência não é o foco, decidiu que uma nova perspectiva da política sobre droga dentro do que é administrativamente possível no município também não é o foco, e aí vamos fazer um negócio aí para a classe média bater palma. Não se impressionem se daqui para pouco tempo começar a aparecer muita polícia ostensiva nos territórios de classe média e classe alta da região metropolitana, e não se impressionem se os índices de homicídio aumentarem. Eu estou com um dado aqui, Marco. Os índices de crime violento contra o patrimônio no estado de Pernambuco, de janeiro até hoje, por incrível que pareça, eles não estão em ascensão. O gráfico ele é inconsistente, mas ele mostra uma alta no mês de fevereiro e março, mostra uma baixa em abril, maio, junho, uma pequeníssima alta em julho, mas não é uma alta que seja uma coisa estarrecedora. Nada que justifique uma ênfase tão grande assim. Nada que justifique. Enquanto o número de crimes violentos contra a vida permanecem num nível que eu entendo como altos, que é entre 40 e 50 homicídios por mês no Recife, sendo que em Pernambuco nós temos uma média que vai de 250 até 310 por mês. Eu não sei vocês, mas eu não acho satisfatório, eu não acho ok, eu não acho dentro da média que a gente tenha 300 pessoas assassinadas no nosso estado todos os meses. Eu não acho essa uma média que a gente possa conviver com ela. Eu acho que isso aí precisa ser o foco principal de qualquer política de segurança pública, tanto a prevenção de assassinatos, crimes violentos contra a vida, crimes violentos letais intencionais, o CVLI, tanto quanto a prevenção à prisão. A gente precisa ter uma política que evite que a nossa juventude seja presa, porque a gente precisa dessa juventude trabalhando, estudando, produzindo. A gente não precisa dessa juventude no interior das unidades prisionais, consumindo um recurso absurdo do Estado, né, e entregando muito pouco e sendo cada vez mais vitimizado, não apenas eles e elas, mas todas as suas famílias e todos os seus entornos. Eu não entendo em que se baseia cientificamente um plano desse. Eu não entendo porque eu não entendo mesmo. Acho que como quase tudo do governo Raquel, Dani, você está na Assembleia, está fiscalizando ela mais de perto, eu estou mais preocupado com o governo do PSB aqui no município, mas eu não tenho entendido de onde vem nem para onde vai o governo de Raquel Lira. É um governo que faz um gesto, bota um artista conhecido e importante como secretário de Cultura, mas tira dele todo o poder de decisão sobre o maior festival multicultural do Brasil. É um governo que diz que vai fazer um plano sobre segurança, mas anuncia que vai fazer depois, só faz um gesto para o aparelho coercitivo, mas não diz qual é a intenção do seu plano, e quando diz de forma equivocada. É um governo que diz que vai desapropriar imóveis para fazer escolas, mas que a gente não vê nada disso acontecendo. É um governo que é contra professores, como você tem lutado muito na Assembleia. Eu não entendo para que veio. É um governo morno. Ele nem se assume de direita como de fato e todos os gestos que faz o aproximam cada vez mais da extrema-direita e nem assume uma postura diversa disso. Então, é um governo que a gente só tem que torcer mesmo para que acabe. Dani, eu gostaria de
recuperar aqui os dados que foram divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública no último dia 20 de julho, né, referentes ao ano de 2022, né, em que aparecem 5 cidades pernambucanas entre as 50 mais violentas do Brasil, com população acima de 100 mil. Cabo de Santo Agostinho, 5ª colocada, Vitória de Santo Antão, Solônice da Mata, Garanhuns e Jaboatão dos Guararapes. Né? E, para além disso, né, o outro dado que foi chocante, né, referente aos estupros cometidos no Brasil. Aquela média horrenda de cerca de 205 estupros por dia, evidentemente subnotificados, né? Estima-se que apenas entre 5% e 10% dos casos de estupros sejam realmente registrados. Qual foi a ênfase dada à violência contra as mulheres, que é uma violência que, como demonstraram os dados do anuário, é uma violência que é praticada decisivamente dentro do ambiente doméstico? Isso foi tocado de alguma maneira na apresentação? Quer dizer, esse governo é um governo cuja governadora é mulher e a vice-governadora também mulher. Na apresentação do plano foi dada devida ênfase à violência contra a mulher e ao feminicídio que disparou no Brasil? Olha, Marco, antes de eu entrar diretamente na tua resposta, só queria fazer um comentário dialogando com a resposta anterior do vereador Ivan Moraes, que é o seguinte: quando Ivan fala que a gente não quer a nossa juventude dentro do sistema carcerário, né? Eu lembro que em 2018, à época eu fui candidata a governadora pelo PSOL, num dos debates sobre esse tema segurança pública, a maioria das propostas vindas dos demais candidatos era aumentar o número de efetivo, aumentar o número de armamento, aumentar o número de presídios. Tinha propostas de descentralização dos presídios para os presos ficarem mais próximos das famílias, nos territórios, enfim, e de fazer os presos trabalharem e se custearem. Havia muitas propostas nesse sentido punitivista mesmo e nesse sentido de encarceramento. E aí eu lembro que uma coisa que me tocou muito, que assistindo esse debate, tinha um grupo de mães, vários grupos de mães se organizam no país, e mães que perderam o seu filho para a violência, em geral, a violência policial, né? E esse era o grupo de mães daqui da cidade de Olinda, de Peixinhos, que estavam lá assistindo aquele debate, pedindo justiça, né, pela morte dos seus filhos. E aí eu lembro de fazer um questionamento, né, de fazer uma comparação do custo de um aluno numa escola de tempo integral e do custo de uma pessoa presa dentro do sistema carcerário. E aí é uma coisa que choca. Uma pessoa presa custa 4 vezes mais para o Estado do que um aluno numa escola integral de referência, né? E aí eu fiz aquela pergunta para aquelas mães, assim, foi um momento muito emocionante. Será que essas mães, elas querem os seus filhos no banco dos réus ou no banco da escola? Então, assim, se a gente não pensar segurança pública invertendo a lógica, a gente não vai ter um programa que, de fato, enfrente a questão da violência justamente ali onde ela se alicerça, que é justamente nas amplas e grandes desigualdades sociais. Você tocou num tema que eu tinha até feito umas anotações aqui para colocar, que é um tema muito sensível, né, que é justamente a violência contra as mulheres, não só a violência doméstica no âmbito familiar, no âmbito da Lei Maria da Penha, mas uma violência mais ampla. A gente vem assistindo nos últimos anos no país, né? O Brasil é o 5º país mais violento do mundo. Sempre que eu digo esse dado, ele me choca, né? Porque é isso, eu sou mãe de uma menina, anunciei ontem que estou grávida de um menino, mas veja, isso faz com que eu sempre, como mãe de menina, Ivan também é pai de menina, e sempre me choca quando eu digo que de cada 5 mulheres no nosso país, e as estatísticas mostram isso, 3 vão sofrer alguma violência ao longo da sua vida por ser mulher. De cada 5, 3.
seja violência física, seja violência sexual, seja violência psicológica por parte de companheiro ou parceiro, ou violências piores, né, que tentam contra a sua própria vida, ameaças e até feminicídios. Então, esses números são estarrecedores. E quando sai essa pesquisa recente dos dados do Anuário Brasileiro de Violência, essa questão que fala de números altíssimos no caso de violência sexual, são números estarrecedores, né? Assim, que você vai... Olha, a gente sempre dizia, a cada 11 minutos no país, uma mulher estuprada. Depois, não, a cada 9 minutos no país, uma mulher estuprada. Agora, a cada 6 minutos no país, uma mulher estuprada. E aí, enquanto a gente está falando, várias mulheres estão sendo estupradas. É meio chocante para a gente. E é chocante perceber que, primeiro, a maioria das vítimas, mais de 60% dela, e o anuário repete esse dado, tem até 13 anos de idade, certo? E a maioria desses crimes, a gente sempre que tem medo, né, dos nossos filhos, das nossas meninas andarem numa rua escura e ter sempre alguém à espreita, isso acontece? Pode acontecer, mas é minoria. A maioria expressiva dos casos de violência sexual contra meninas e mulheres acontece em ambientes que essas pessoas deveriam estar seguras. A maioria é dentro de casa, praticado por pessoas muito próximas, que deveriam protegê-las e não violá-las, né? Isso é um dado. Que as mulheres não estão protegidas nem dentro do próprio, nem dentro da barriga, nem ao nascer, né? Recentemente a gente acompanhou estarrecido casos de estupro durante parto. Mulheres com deficiência, mulheres idosas, bebês, crianças de todas as idades, e a gente precisa trazer isso para uma centralidade da pauta de enfrentamento. Aqui em Pernambuco, esse ano, os feminicídios, cada semana a gente tem notícia de uma nova mulher que foi morta, vítima de feminicídio. E o transfeminicídio, Pernambuco, está entre os estados que lideram o transfeminicídio, justamente quando as mulheres transexuais e travestis são assassinadas com requintes de ampla crueldade. Isso tem acontecido muito em Pernambuco, infelizmente. E mesmo eu trazendo esse dado, e você trouxe esses dados impressionantes que o anuário traz, e você falou de um tema importante, que é a subnotificação, a gente sabe que nos crimes em relação... Os crimes que têm relação à sexualidade, estupro, tanto estupro como o crime de abuso sexual de menores, estupro de vulnerável e violências de todos os tipos, quando acontece na ordem sexual, é muito comum que a vítima, ela muitas vezes não queira denunciar, ou a vítima, ou a família da vítima, e eles são amplamente subnotificados. Você falou em 5 a 10% de subnotificação, né? Isso também fala de uma coisa, do despreparo desse aparelho coercitivo de receber essas vítimas, sabe, Marcos? Sabe, Ivan? Recentemente, eu fui provocada por alguns conselheiros tutelares daqui do município do Recife para visitar algumas delegacias das mulheres, né? Primeiro que Raquel anunciou que todas as delegacias das mulheres iam funcionar 24 horas, o que, de fato, ainda não aconteceu. Só apenas 5 delegacias no estado todo, por região de mulheres, estão funcionando no esquema 24 horas. Então, não tem delegacia de plantão, isso já é um risco. E o que é que acontece? Vê que coisa grave em relação a esse tema que a gente está abordando. Existe aqui a Delegacia Especializada em Crianças e Adolescentes, certo? A DPCA. A DPCA fechou, simplesmente encerrou os plantões para criança vítima. Só funciona 24 horas e nos finais de semana, quando aquele adolescente ele é considerado infrator. Para cumprir medida socioeducativa, para recolher aquele adolescente, para reprimir aquele adolescente, funciona 24 horas. Para atender as crianças e adolescentes vítimas de crimes, não funciona. À noite e nos finais de semana, todas as vítimas menores de idade têm que ser encaminhadas para as delegacias das mulheres. E aí eu cheguei na Delegacia da Mulher do Recife, que é uma referência no nosso estado, e lá não existe, gente, uma sala para uma coisa que a lei prevê, é que a criança e o adolescente, a lei prevê que tem que prestar um depoimento acolhedor. O que é isso?
um depoimento feito não só por policiais, tem que ser acompanhado por outros profissionais, por uma equipe multidisciplinar, psicólogo ou assistente social. Tem que ter uma sala, um ambiente menos ostensivo do que uma delegacia, um ambiente mais acolhedor. Isso não existe nas delegacias das mulheres. As crianças chegam e são ouvidas muitas vezes sem nem ter reserva. Tem salas que nem porta tem. Então, isso é mais um fator que dificulta justamente buscar essa ajuda. Eu escutei também de algumas mães que tiveram filhas e filhos vítimas de violência sexual aqui no nosso estado, que no IML, por exemplo, ao fazer o exame de corpo de delito, majoritariamente encontram médicos homens, e que muitas crianças passam por uma situação novamente traumática por terem sido abusadas, geralmente por homens, e por serem justamente, ter que passar por todo esse procedimento também com policiais e peritos homens. Então, isso é uma outra demanda do movimento de mulheres, né? Para que a gente possa ter mais atenção a isso. E digo a você, a gente falou aqui de Paul Ricoeur, falou de história, de memória, de esquecimento. Infelizmente, no estado onde a violência contra a mulher sofre, ontem teve uma decisão histórica no Superior Tribunal, que não existe crime passional. Lembrando, né, que a lei do feminicídio é uma lei muito recente, a Maria da Penha é de 2006, mas a do feminicídio é de 2015. Até 2015, o crime passional, ele poderia justificar. Crime passional é motivado por paixão, por violenta emoção. Quer dizer, ele ama tanto que não conseguiu perder e matou. É tão apaixonado que perdeu a cabeça e cometeu um crime. Então, foi uma decisão histórica ontem para a luta das mulheres, pela vida das mulheres, entender que quem ama não mata. E você vê um tema tão sério, tão sensível, com números que são esfregados na nossa cara, com uma realidade muito violenta, com uma cidade e um estado que não é seguro para as pessoas, muito menos para nossas mulheres e crianças. Esse tema não foi tocado, Marco. Não foi mencionado, não foi trazido nenhum número, não foi trazido nenhum dado, não foi dada a este tema nenhuma prioridade, nem atenção. Então, acho que eu retomo como o Ivan falou, né? Justamente, acho que uma frase que foi sua, que é justamente, né, o que não se, na verdade, ao não dar respostas, ao não lembrar, não é que esqueceu, é que realmente não quis trazer à tona, não quis falar. E por fim, te devolvo a palavra dizendo de uma denúncia que tem chegado, que é justamente aqui a gente pode fazer o boletim de ocorrência quando acontecerem crimes de todas as espécies virtualmente. Só não pode fazer boletim de ocorrência, nunca pôde, quando for crime letal, né, intencional contra a vida. Mas, dos demais, a maioria deles se pode fazer virtualmente. E aí, hoje, no boletim virtual, não se consegue mais fazer a denúncia de crime por roubo. Então, assim, isso força as pessoas a procurarem uma delegacia de polícia para fazerem presencialmente um boletim de ocorrência, o que aumenta a subnotificação. As pessoas não vão porque chegam na delegacia lotada. Roubo ou furto não é prioridade, tem inúmeras outras prioridades, e você fica ali esperando por horas, horas e horas e horas e horas, e talvez nem consiga fazer a sua ocorrência, registrar a sua ocorrência. Então, assim, a gente viu nesse primeiro semestre, dos 7 meses de Raquel, um esforço muito grande de mostrar a que veio, mas em 7 meses, esse governo não mostrou absolutamente nada. Tem muito outdoor pela cidade dizendo, o novo governo começou. Você já sente a diferença? Eu, particularmente, não sinto nenhuma diferença, e se existir, se é possível, ainda para pior. Ivan, faltam 5 minutos para terminar essa edição, e eu queria que você finalizasse esse Trilhas da Democracia dizendo qual é a alternativa. Qual seria a alternativa a esse não plano, né, que se limita a dizer também que terá 3 eixos: governança integrada, atuação nos territórios e, pasmem, novos parâmetros de dados para definição de metas, o que é uma coisa muito preocupante. Ivan, qual é a alternativa?
Mas a alternativa, Marco, é uma mudança radical na forma de se pensar a prevenção à violência e a segurança pública. A alternativa é olhar para o que já está se estudando na academia e o que já está se percebendo nos territórios. A alternativa é a gente deixar de fazer de conta, né, que o problema da violência ou da segurança é um problema de classe média. Né? A narrativa é toda como se o grande problema que a gente estivesse enfrentando é a insegurança da pessoa quando sai de carro no sinal de trânsito. Então, o paradigma está errado. Né? Uma das soluções é a gente mudar a forma com que a gente vê as drogas, por exemplo. O STF, que Dante falou que tomou uma decisão importantíssima ontem no que diz respeito ao crime contra a honra, hoje, aparentemente, finalmente vai julgar também aquela ação que descriminaliza o porte da maconha, ou que talvez até chegue a algumas outras substâncias para uso pessoal. É um passo, porque a quantidade de jovens que estão sendo presos ou mortos, de verdade, né, por conta da proibição, é muito grande. Uma outra questão, tratar a polícia com respeito e dar à polícia tarefa da polícia, priorizar a tarefa da polícia. A força do Estado, o braço armado do poder público, não pode partir para cima da classe mais vulnerável como se fosse um inimigo. A polícia militar não pode ter inimigo interno. Né? Essa não é uma concepção que nós possamos considerar viável hoje em dia. Né? É preciso que a gente foque na inteligência. Ivan, mais uma vez, não dá para a gente mudar em Pernambuco a lei sobre drogas. Não, mas dá para a gente priorizar como é que a gente usa a nossa polícia. Você vê polícia num jogo de futebol, né? O tamanho do espetáculo que é, e muitas vezes contribuindo com a violência. Né? A polícia militar tem que ser uma polícia mediadora, tem que ser uma polícia amiga, tem que mudar a forma de se lidar com a polícia. Isso passa pela formação. Né? A gente tem uma polícia muito dedicada a ela mesma, né? A ordem unida, né? O treinamento de ordem unida, o corporativismo institucional que é fomentado, é um negócio do século passado, do século anterior ao passado. A gente precisa de uma polícia cada vez mais profissionalizada, que tenha direitos, que tenha direito de se organizar como não tem, que tenha direito de dialogar num processo de dissídio como hoje não tem, né? Que seja entendida também como sujeito de direitos. Isso eu não vejo acontecendo, eu não vejo de forma alguma acontecendo. O que eu vejo é a reprodução dos mesmos jargões, o que eu vejo é a reprodução das mesmas práticas. É como se, magicamente, aumentando o número de polícia e armando mais a polícia, e botando mais meninos, que muitas vezes são meninos, com pouca formação na rua, para fazer, entre muitas aspas, a segurança da classe média, eu vou estar resolvendo o problema da violência. Não é assim. Eu fico, às vezes, até exaltado, porque eu não compreendo, e não compreendo, eu digo que eu não compreendo, não é nem ironia, como é que a gente tem uma elite política e econômica que enche a boca para falar da importância da educação, mas quando chega na hora da gente ler o que as pessoas que se educaram produziram, a gente não acha relevante. Né? A gente parece que não dá valor nem à teoria de quem estuda, nem à experiência de quem vive as consequências da política de segurança pública que a gente vive na nossa sociedade desde o tempo do Império. Se não tiver uma renovação, se não tiver uma mudança da perspectiva do que serve, para que serve, do que qual é o foco de uma política de segurança pública, se não for a vida das pessoas, Marcos, se não for a liberdade das pessoas, eu de fato não sei o que é. A gente está precisando de uma renovação grande aí, quem manda na gente. O Trilhas da Democracia chega ao fim, recebeu hoje 2 parlamentares do PSOL, o vereador da cidade do Recife, Ivan Moraes Filho, o Ivanzinho, e a deputada estadual de Pernambuco, Dani Portela. Muito obrigado mais uma vez, Ivan, Dani, espero nos encontrarmos em outras oportunidades para acompanhando criticamente o governo do estado de Pernambuco, também a prefeitura da cidade do Recife, de Olinda e de outros municípios do estado de Pernambuco. Lembrando, mais uma vez, aos nossos ouvintes da Rádio Brasil de Fato e os espectadores da TV 247 da TVT, que vocês podem sugerir
temas e convidadas para participarem do Trilhas da Democracia. Nós ficamos por aqui e até a próxima oportunidade. Até lá.